Aonde foi parar o dinheiro do Beraldo no 15 de Piracicaba? Quanto realmente o 15 tinha para receber nessa transação? Qual é a folha salarial do 15? E mais, como fica a recuperação judicial do clube que foi aprovada nessa semana? Tudo isso para você agora num vídeo exclusivo aqui no canal Mago Esportes. Mas antes, deixa o like, segue o canal, se inscreve, compartilha com os amigos e bora pro vídeo. Começando falando aqui com vocês agora sobre a SAF, né, do 15. Lembrando que o 15 é SAF desde 2022. Ainda não foi vendida a SAF do 15, ela está em negociação, vou falar daqui a pouco. Mas por que eu estou começando falando sobre isso? Como o 15 é um clube SAF, todas as transações que ocorrem até 2022 podem ser feitas pela RCN, né? Que é aquela recuperação onde o clube faz uma negociação com a CBF e vai pagando aos poucos as dívidas. O Corinthians está fazendo isso ultimamente. Mas quando o clube vira SAF, como ocorreu em 2022, ele não pode mais fazer isso. Ele usa um CNPJ, por isso ele tem que fazer uma recuperação judicial para poder entrar e fazer parte sobre recuperar suas dívidas, tentar negociar as dívidas. O presidente e o vice-presidente do 15 de Piracicaba deram uma entrevista na terça-feira, dia 30, à rádio Jovem Pan News de Piracicaba e informaram tudo sobre isso aos ouvintes. O presidente Matheus Bonassi e o vice Guilherme Supriano estiveram ali presentes, informaram sobre a SAF, como ela está em andamento, e eu venho repercutir com vocês um pouco agora. Começando falando sobre a recuperação judicial do 15 de Piracicaba, que vinha causando muitos transtornos. Por que o 15 entrou com uma recuperação judicial e não com uma RCN? Como o 15 virou SAF em 2022 e a grande parte das dívidas do 15 vem depois de 2022, a RCN não poderia ser aplicada a essas dívidas. A RCN só pode ocorrer até onde o clube seja um clube normal, sem ser SAF. A partir da SAF tem que se recorrer à recuperação judicial. E foi isso que o 15 fez. Tá? Vou colocar um vídeo aqui que eles falaram inicialmente sobre essa questão da SAF, onde eles explicam mais ou menos todo esse processo, como eles chegaram até esse ponto. Vamos lá. A nossa gestão, ela tem feito, né, olhando com todo carinho para as contas, trabalhando com toda a responsabilidade, porém nós pegamos um passivo muito grande, isso aí é de décadas que o clube já vem. E nós temos só que dar um passo para trás para contar um pouco a cronologia, né, do que aconteceu nesse último ano. O 15, que ele tem grande parte desse passivo do 15, ele é trabalhista. A gente tinha já um processo piloto que vem, salvo engano, 11 anos, Matheus? De 2011. De 2011, que vem aqui, que ocorre na Justiça Trabalhista. E ele contemplava todas as execuções trabalhistas que o 15 tinha, então concentravam-se essas execuções e dessa forma conseguia administrar e ir pagando os credores. E aí, diante disso, temos a história do Beraldo, da segunda parcela que foi bloqueado, né? E aí, em março ou abril, que foi o despacho em abril houve um despacho, né, do Dr. Firmino, onde ele determinou que o 15, uma vez que ele é SAF, fizesse a RCE, que é o Regime Centralizado de Execuções, que é permitido através da lei da SAF. No entanto, quando daí o Dr. Marcelo, junto com os escritórios de direito, começaram a debruçar sobre esse tema, viu-se que a RCE ela conseguiria abarcar as execuções que são anteriores à criação do Estatuto da SAF. Como a SAF do 15 ela foi criada em 2022, então a gente conseguiria abarcar apenas esses multos anteriores. Porém, muitos dos multos que o 15 tem hoje é a partir de 2022. Por isso, viu-se que o único remédio
que poderia atender o 15 nesse momento é a recuperação judicial. Aí está essa primeira parte da entrevista que eu queria mostrar para vocês, onde eu explico essa questão da SAF. Ele também informa que as dívidas vêm desde 2011 no 15 de Piracicaba, a grande parte são de 2022 para frente. A dívida, quando essa equipe gestora assumiu esse ano, em 2025, girava em torno de 19 milhões e esse ano eles conseguiram pagar por volta de 1,5 milhão. A dívida do 15 nesse momento então gira em torno de 17,5 milhões, 17 milhões e 500 mil reais. Outro problema que vinha sendo causado com isso era o bloqueio de bens, patrocínio, bilheteria, cotas de vendas e tudo mais. Nisso, com essa liberação aí da recuperação judicial, o 15 pode ter nova compra de crédito, empréstimo bancário e tudo mais, com um foco na melhoria e pagar as dívidas com uma saúde melhor para o clube, né, sem gerar novas dívidas gigantescas. Um dos bloqueios que ocorreram foi da segunda cota da venda do Beraldo, onde o São Paulo vendeu o Beraldo para o PSG. O 15 de Piracicaba anunciou que o valor final do 15 foi 15,9% dessa venda, que eram 16 milhões 141 mil reais, o valor que o 15 tinha direito. A primeira cota foi recebida no ano de 2024 pela antiga gestão, para pagar dívidas e pagar folhas salariais atrasadas. A segunda cota que foi recebida esse ano, o 15 teve bloqueada, tá, pela justiça para pagar as dívidas atrasadas, já que o 15 ainda não tinha recuperação judicial sido liberado. Tá? O presidente informou que resta uma quantidade dessa cota ainda que não foi atendida, ou seja, aproximadamente 40% do valor da venda de Beraldo, né, o que dá mais ou menos ali, quando você analisa, de 6 a 7 milhões de reais, o 15 ainda não recebeu e ainda tem direito. E se isso acontecer, o 15 vai poder usar esse dinheiro ali no seu caixa sem problemas mais em relação a essa questão de bloqueios de bens. Pensando em outras questões ali, voltado mais agora ao 15, o que ele anunciou também que a folha salarial do 15 gira em torno de 600 mil reais por mês, folha e imagem do clube, e patrocínios 200 mil reais por mês. Lembrando que esse patrocínio fixo. Outra coisa que ele informou também, que esse ano eles não receberam metade do valor do patrocínio, já que a antiga gestão havia já antecipado esse valor de patrocínio no ano passado nas cotas referentes a 2025. O 15 ainda tem patrocínios por fora, bilheteria e tudo mais. Falando em bilheteria, também anunciaram que a bilheteria do jogo do 15 com o comercial, né, que aconteceu no último sábado, girou em torno de 200 mil reais líquidos, um valor muito bom. Lembrando que tínhamos mais de 12 mil pessoas no Barão de Serra Negra nessa partida. Cota de TV não houve nenhum adiantamento, segundo o presidente, não há nenhum problema ainda de adiantamento sobre isso. Pensando ainda nessa parte aí sobre o 15, ele falou também sobre os sócios. O 15 tem cerca de 1.300 sócios no clube, por isso que às vezes acontece em um jogo de o estádio não estar totalmente lotado, já que esses 1.300 ingressos tem que deixar disponível esses lugares se os sócios queiram, né, estar presente ali na partida. O Barão da Serra Negra tem capacidade de 18 mil lugares, mas a curva da Sapucaia, que é ali na entrada próxima ao portão número 6, está interditada, né? Ali comporta cerca de 2.000 a 2.500 torcedores, já faz alguns anos, e o presidente informou que há um estudo ali para conseguir um laudo do qual o motivo que está interditado aquela curva, já que na parte de fora, quem passa pela parte de fora do estádio consegue verificar rachaduras no muro. Não se sabe se são no muro que cerca o estádio ou nas arquibancadas, por isso tem que ser feito um estudo, e por isso esse setor não pode ser liberado para a torcida, o que cai já a capacidade de 18 para cerca de 15 mil lugares, e se você tirar a questão dos sócios, sobram aproximadamente 14 mil lugares no estádio. Pensando já no elenco, Moisés Egert tem contrato com o 15 até o final da Série A2 do ano que vem, mas ainda vai ser negociado com os jogadores no final desse ano, e o 15 tenta no final agora de semana, a final contra o Primavera, a todo custo ser campeão e conseguir a vaga na Série D, né? Já que, como vocês viram aqui em outro vídeo que eu vou deixar aqui para vocês, a Série D tem um novo formato ano que vem e o 15 tem grandes chances de se disputar a Série D. Se não conseguir um acesso para a Série C, pelo menos permanecer na Série D no próximo ano.
Sobre a questão da SAF, também foi informado que tem um grupo de investidores, uma reunião agora no dia 8 de outubro com esse grupo. O grupo tem exclusividade com 15, por isso não pode ser falado nada sobre as negociações que estão em andamento, segundo o vice-presidente, mas a exclusividade vai até o final de novembro. Caso isso não ocorra, o 15 pode negociar com outros investidores que queiram comprar SAF. Vi bastante otimismo, né, na questão do presidente e do vice-presidente em questão sobre a SAF do 15 de Piracicaba, mas por ser sigilo ela não foi informada ainda. Então o resumo fica assim: a dívida do 15 gira em torno de 17,5 milhões, cerca de 1,5 milhão foram pagos de dívidas esse ano. Existem muitos investidores para a SAF, mas nada fechado, e a partir de agora o 15 entra em recuperação judicial e pode negociar suas dívidas, fazer novos empréstimos e, quando receber a terceira e última cota do Beraldo, poder usar esse dinheiro da melhor forma possível. Bom, fico por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like, segue o canal, se inscreve, tamo junto e um grande abraço.